Mas hoje eu e a Andressa nós somos diretores do Central Bible College. O college é uma escola, vamos dizer assim, que a gente sonhou com ela, eu sonhei por muitos anos e hoje ela acontece. E lá a gente tem literalmente isso, revelado propósito para as pessoas e potencializado habilidades. E hoje eu quero compartilhar um pouco do que Deus, nesses últimos anos, tem colocado dentro de mim. A gente tem passado para os nossos alunos, tem comunicado para eles, e eu quero compartilhar hoje com vocês. Então, venham comigo. Eu sou um cara meio tipo professor, então, sou mais aula o meu negócio, mas não tem problema. E hoje eu queria falar com vocês sobre o caminhando em justiça. Eu queria falar sobre um tema que é a justiça de Deus, que é um tema que ele é tão presente no nosso evangelho que a gente não entende ele. Ele é tão falado que a gente acaba generalizando. Sabe quando você fala tanto amor, que você não pensa mais, amor se torna banal? A justiça é algo que é assim também. Quantos creem aqui que são justificados? Quantos creem? Aleluia, tem alguns cristãos aí. Você crê que é justificado. Agora minha pergunta para você é, o que isso significa? O que significa ser alguém que foi justificado? Qual que é essa palavra? Ela é uma palavra que às vezes ela perde o significado. Não, eu sou justo, eu fui justificado, mas justificado do quê? Justificado por quê? Isso faz com que, se a gente não entende alguns conceitos, a gente entra nisso que o vídeo mostrou hoje para nós, nessa corrida de hamster, que a gente fica andando no círculozinho lá, rápido pra caramba, mas não sai do lugar. E esse é um problema não só no cristianismo, é um problema no mundo inteiro, seja dentro ou fora da igreja, onde as pessoas elas correm atrás dos seus próprios rabos e parece que não chegam a lugar nenhum. Mas normalmente o problema disso está conectado com falta de entendimento. Uma frase que eu sempre falo para os meus alunos, eu falo, aquilo que você não entende, você não pode desfrutar. Se você não entende, você não desfruta. Se eu dissesse para você aqui hoje, falar assim, sabia que eu depositei R$1 milhão na sua conta do banco ontem? Você ia sair daqui pulando agora, né? Ia estar feliz. Só que até eu falar isso para você, você estava preocupado como que você ia pagar a conta do teu celular, como que você ia renovar a internet, que você queria comprar um carro e não conseguia. Só que o dinheiro já estava desde ontem na sua conta. Mas por que você estava preocupado até agora? Porque você não sabia o que você tinha. E você não tem como desfrutar se você não sabe que você possui. E a justiça de Deus, ela é algo que, por a gente não entender o que ela realmente significa, a gente acaba não usufruindo disso nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Por que nós necessitávamos ser justificados? Talvez a sua resposta seria assim, porque eu era pecador e eu precisava ser justificado. Você sabia que a justiça, ela não fala com relação a esse pecado que você está pensando aí? A justiça, ela fala a respeito daquilo que você deixou de ser, ao invés daquilo que você faz. A gente acha que a justiça está com algo a ver, eu sou justificado porque agora eu não preciso mais pecar. Não. Justiça fala de algo que você é, não do que você faz. Justiça fala daquilo que Deus fez com a sua pessoa, não com as suas obras. As obras elas vão ser consequências se a sua pessoa for transformada. E não o contrário. Então a gente precisa entender isso. Então, o que significa essa palavra justiça? Se você for lá no original, eu sou o cara do original, vai lá no grego, no hebraico e tal, a palavra do hebraico é a palavra tzedaká, ou tzedek. Essa palavrinha, ela significa reposicionamento. O que é reposicionamento? É voltar à posição original. Como que isso se aplica na nossa vida? É o seguinte, o povo judeu, ele acreditava muito em justiça. Okay? O primeiro mistério que a gente tem é que a gente não entende a cultura judaica. Daí já dá um bug na nossa cabeça que a gente não consegue entender. Mas a cultura judaica, justiça é diferente de juízo. Às vezes a gente confunde, a gente acha que juízo... Sabe quando aquela mãe vai lá, o filho foi assassinado na tribuna lá e tal, daí foi assassinado e daí ela vai lá, eu quero justiça.
Quando ela fala isso, ela na verdade está querendo que esse cara que matou o filho dela seja morto também, seja preso, seja condenado, joguem a chave fora, e ele nunca mais saia da prisão. Só que isso não é justiça. Isso é juízo. Quando você fala assim, eu quero justiça para ele, é falar assim, eu quero que ele seja reposicionado. Ele é um assassino e eu quero que ele nunca mais volte a ser um assassino. Eu quero que ele seja aquilo que ele é. Isso é justiça. Então a justiça, ela não fala daquilo que você faz, mas a posição onde você deveria estar e talvez você não esteja. Então Jesus ele veio para nos recolocar numa posição. Na cultura judaica, que nem eu estava falando, quando tinha um pobre, por exemplo, um judeu, ele perdeu tudo que ele tinha. Perdeu os seus bens, virou um mendigo. Estava na rua mendigando. Se um outro judeu cruzasse por ele, e esse judeu que estava mendigando falasse assim, Tzedaká, ele gritasse isso, o judeu que estava passando por esse mendigo, ele era obrigado a parar e dar roupa, dar comida e um lugar para esse cara dormir. Ele era obrigado pela lei. Por quê? Porque isso é a justiça. Você não foi criado para ser um mendigo. Você não foi criado para mendigar, para passar fome. Então ele era obrigado pela lei ir lá e pegar o cara e recolocar ele no lugar correto. Você já viu que os judeus eles se ajudam muito? Essa é uma coisa bem presente na nossa cultura atual. É por causa do conceito de justiça. Um judeu sempre vai favorecer o outro. Porque é justo, eles são irmãos. Eu preciso ajudar o meu irmão. E esse é o conceito de justiça, de posicionar no lugar que ele deveria estar. E como que isso então se aplica a nós? Aí eu tenho que tentar voltar um pouquinho mais com vocês. Se Deus quiser o tempo dá certo, me cobra o tempo aí, porque eu vou indo embora. O que acontece? A gente acha que a justiça nas nossas vidas, ela está relacionada simplesmente com deixar de pecar. Mas ela não tem nada a ver com deixar de pecar. Ela tem a ver com voltar no lugar que nós saímos. Quando a gente quer justiça, ou quer falar assim, eu sou justificado, a gente é um mendigo falando assim para Deus, falando assim, Deus, Tzedaká, faz justiça comigo, me recoloca num caminho de justiça. Isso não é o fato de eu estar pecando ou não estar pecando. A questão é por que eu fui criado. A primeira pergunta para a gente entender a justiça, se é reposicionamento, se é voltar para o lugar original, correto? Qual é o lugar original? Qual é o lugar original que você deveria estar ocupando que precisou que a justiça de Deus te alcançasse? A pergunta é por que Deus criou você? Qual foi a motivação de Deus criar você? Deus ele criou você porque ele queria simplesmente, ele estava meio sem nada para fazer, falou assim, preciso aí de aumentar aí o eleitorado, deixa eu criar uns caras aí para mim. Foi essa a ideia? Ou que Deus estava assim, os anjos não estão dando conta do louvor aqui no céu, deixa eu criar uns caras a mais aí. Não foi esse o motivo de Deus criar o homem. O motivo de Deus criar o homem foi criar um ser com quem ele pudesse compartilhar a sua vida. Quando Deus ele cria o homem, ele não cria o homem simplesmente para fazer alguma coisa. Mas ele criou o homem para ser alguma coisa. Ser o quê? Ser a sua imagem e a sua semelhança. Cuidar do jardim era o menor dos problemas para Deus. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Alguém que chama as coisas que não existem como já fossem precisa de jardineira? Fala assim, corta a grama. Cortou. Não precisa ficar cortando. Cresce árvore. Cresce árvore. Não precisa alguém plantar, regar. Deus não precisava disso. Deus não criou Adão para ser o jardineiro de Deus. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós, né? Deus ele não criou Adão porque ele precisava de alguém para cuidar do Éden. Deus criou o Éden para colocar Adão lá, para ele poder ter relacionamento com ele. E esse é o ponto que a gente precisa entender o que é a justiça. A justiça está no ponto onde Deus ele criou o ser humano para se relacionar, para ter ele como um filho, para ter ele como uma extensão do seu próprio ser. Quando, por exemplo, eu casei com a Andressa e a gente teve filhos. A gente teve filhos porque a gente falou assim um dia, sei lá, vamos precisar de alguém para ficar lavando louça lá em casa, hein? Vamos ter uns 3 filhos. Ninguém casa e tem filhos pensando nisso.
Mas, quando eu tenho o meu filho, qual que é o fruto? Por que eu tive o Natan, meu primeiro filho, meu primogênito? Porque o relacionamento da minha esposa comigo era tão intenso, a gente se ama tanto, que naturalmente, por causa da nossa intimidade, foi concebido um filho, fruto da plenitude do amor que nós dois possuímos. Você é fruto da plenitude do amor que a Trindade carrega. Você é fruto disso, você nasceu para isso. E por que então a gente precisa de justiça? Porque Adão, Eva, aquela velha historinha que todo mundo conhece, decidiram caminhar por conta própria. O que Adão e Eva fizeram quando eles comeram daquela árvore lá, comeram daquele dito fruto, se era maçã, se não era, seja lá o que era. Quando eles comeram daquilo, eles estavam falando assim, Deus, nós podemos caminhar pelas nossas próprias pernas. Nós não precisamos de você. Essa é a declaração do fruto. Isso que aquele fruto representa. Representa eles comerem da independência deles. De falar assim, cara, eu vou viver do jeito que eu acho que tem que ser. Só que o que fez? Isso fez com que o homem caísse. Essa frase que a gente ouve bastante. E a gente entrou num lugar de injustiça. Então, por isso nós precisamos ser justificados. Precisamos ser reposicionados. Porque o homem não foi criado para viver sozinho. O homem foi criado para viver com Deus. Você foi criado para caminhar com Deus lado a lado. Num relacionamento íntimo. Só que o que aconteceu? A independência do homem levou a humanidade inteira a se afastar de Deus. Eles perderam o relacionamento com o Pai. Então existe um mover de Deus, a justiça de Deus é reposicionar as nossas vidas aonde nós deveríamos estar desde o princípio. Onde nós deveríamos estar? Nós deveríamos estar partilhando da vida de Deus. Se você for ler a genealogia de Jesus, se eu não me engano no livro de Lucas, você for lendo lá, vai falar, Jesus, filho de José, filho de não sei quem, filho de não sei quem, filho de não sei quem, filho de não sei quem. Ninguém gosta de ler genealogia, né? Só que quando chega em Adão, porque a genealogia de Jesus, obviamente, remete até Adão, fala assim, e Adão, filho de Deus. Por quê? Porque Adão, ele era a expressão de Deus, ele era a imagem e semelhança de Deus, ele foi criado do Espírito de Deus, ele era o Filho de Deus. Só que o que Adão fez? Ele abandonou a casa do pai dele, foi viver a vida dele. E agora, Deus ele se move ao encontro da humanidade para reposicionar a humanidade e falar assim, voltem para serem meus filhos novamente. Então, justiça fala de nós sermos reposicionados no lugar que nós deveríamos sempre estar, que é o lugar de sermos filhos de Deus. Você quer que eu te prove isso? Eu vou te provar isso com um texto, que você sabe de cor. Jesus ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem aonde? Ao Pai, senão por mim. A obra de Cristo que ele realizou tinha um único objetivo, nos levar de volta para a casa do Pai. Jesus, quando ele começou a falar que Deus era o Pai dele, era um escândalo. Você lê João, capítulo 5, lá, você vai ver a galera assim, como que você diz que você é filho de Deus? Isso é blasfêmia. Nosso pai é Abraão. E Jesus fala, não. Meu pai é Deus. Porque a cultura judaica não aceitava que alguém pudesse ser filho de Deus. Era blasfêmia. Só que Jesus, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, como que ele começa a oração? Orem assim. Pai Nosso que está nos céus. Isso é escândalo para judeu. Por quê? Porque Jesus estava sinalizando que era necessário nós voltarmos para o lugar original, um lugar onde Deus ele é literalmente o nosso Pai. Então, caminhar em justiça é caminhar em um lugar onde você se relaciona a Deus como um filho. O problema da atualidade é que nós estamos vivendo num mundo de órfãos. As pessoas, talvez ela tenha um pai biológico, talvez não tenha, mas existe uma orfandade dentro da nossa cultura que ela vem de uma palavra chamada independência. Eu quero ser independente. Só que quando você entende que o verdadeiro filho ele é interdependente,
ele é interdependente do Pai, é o único jeito, é aí que a justiça opera em nós. É através da interdependência, quando nós dependemos do Pai. Você conhece aquela historinha? Eu ia ler uns versículos aqui, já ficou para trás, meus versículos, senão não vai dar tempo. Mas você lembra aquela historinha do filho pródigo? A historinha do filho pródigo, na verdade, são 2 filhos pródigos. Não um só. A gente conhece um, mas o outro também era. Tinham 2 filhos, o mais velho e o mais novo. O mais novo é aquele que pede e vaza. O mais velho é aquele que não pede nada e fica. Só que qual que é o ponto desses 2 filhos? O ponto desses 2 filhos é que eles agiam como escravos, eles não agiam como filhos. Tanto o mais velho quanto o mais novo. O mais novo ele queria se libertar dessa escravidão, ele queria ser, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte. Ele recebe, vai e torra tudo que tem, até ele revelar a verdadeira natureza dele. Ele virou pior do que os escravos do pai dele. Só que o que ficou também era pródigo, que o que ficou também estava do lado de fora, não entrou para festar. O mais velho ficou lá e não partilhou da comunhão com o pai, porque ele estava indignado com o filho mais novo. O que eu quero dizer com isso? Que esse é o caminho da justiça que nós precisamos mudar na nossa mente. Não adianta você saber que você é filho. Você precisa se relacionar com Deus, a Deus como um pai. A gente fala, não, eu sou filho de Deus. Agora em Jesus, sou filho de Deus. Mas caminhar em justiça não é só declarar que você é filho, mas é você viver como filho. Tem aqueles que pegam, recebem da justiça de Deus, da herança de Deus e saem torrando tudo que tem. E tem os outros que ficam com o pai, mas não vivem com o pai. A moral nenhuma nem outra. A moral é a gente entender que para ser filho, existe interdependência. A gente precisa se relacionar com o nosso pai. É nesse relacionamento que a maturidade se revela. Se a gente fosse para o original de novo, tem 2 palavrinhas, que é uma palavrinha chamada néfios e outra palavrinha chamada ruios. Que as 2 palavras significam filho, no nosso português. Só que o néfios é um filho imaturo e o ruios é um filho maduro. Bem simplificado para vocês. O que o néfios é? Ele é um filho imaturo, ele não sabe tomar decisões, que nem os meus filhos. Meu filho mais velho tem 4 anos. Ele não sabe tomar decisões. Ele é néfios. Ele é meu filho? É. Mas ele é néfios. Eu preciso tomar as decisões por ele. Eu preciso ser um tutor sobre ele. Eu preciso pôr regras para ele. Para que ele viva, para que ele não vá lá e saia correndo e caia na piscina sem boia. Para que ele não saia correndo e enfie o dedo na tomada. Eu coloco regras, falo, não encoste na tomada. Não faça isso. Por quê? Porque ele é imaturo. Só que vai chegar um dia, quando ele tiver 20 anos, que eu não posso falar, filho, cuidado com o que você está comendo, hein? Você ama quando a sua mãe faz isso com você, né? Você fala assim, mãe, não sou mais criança. Você está clamando por maturidade. Só que a gente acha que a maturidade, ela significa independência. Não, eu quero sair de casa e tomar as minhas decisões. Mas você sabe o que vai acontecer se você não é casado quando você casar? A primeira coisa que você vai fazer na semana de casamento, você vai ligar assim, mãe, pai, como que eu faço isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui? Pai, como que eu arrumo não sei o que lá aqui em casa? Mãe, como é que eu faço não sei o que lá, não sei o que? Como faz para tirar mancha de roupa aqui, de mostarda? Então. Por que você liga? Porque você passou a fase, eu quero ser independente dos meus pais, e você começa a entender que o verdadeiro relacionamento com o pai está na interdependência dele. E é isso que Cristo ele quer nos levar. Isso é a justiça de Deus. Porque toda vez que fala de justiça, fala de filiação. E quando fala de filiação, fala de ruios, que é filho maduro. É um filho que não precisa de regras para viver. Mas é um filho que, para viver, ele se relaciona com o pai. Isso é maturidade. E o que acontece quando isso vem à tona? Aí eu quero ler um texto para vocês, vou ler isso aqui. Isaías, capítulo 32, versículo 15, diz o seguinte, ó. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então isso é um texto messiânico, tá? Ele está falando do momento de Pentecostes. Lá em Isaías ele está falando do dia do Espírito Santo ser derramado. Ok? Quando Deus ia fazer isso aqui.
Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque, e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O que ele está falando com isso aqui? É uma linguagem meio tipológica, assim, né? Mas ele está falando que no dia que o Espírito viesse, as coisas que vão para juízo, elas vão ficar no deserto. O deserto é o lugar da expiação, é o lugar onde as coisas ruins são lançadas. Ou seja, as coisas ruins vão ser julgadas. Mas aqueles que vão ficar no pomar, no lugar que é a vida, ali vai haver justiça. Isso fala ao nosso respeito. A nossa vida não está mais no deserto, a nossa vida está no pomar. A nossa vida está na justiça de Deus. E olha o que ele diz. O efeito da justiça será paz. Esse é o efeito de você entender que você é filho de Deus. Enquanto nós não entendemos que nós somos filhos, que a justiça foi nos reposicionar na posição original, no fruto desse amor, dessa expressão do amor de Deus, enquanto nós não entendermos que nós estamos nesse lugar, a gente vive aquela vida, cara, mas será que eu estou fazendo certo para Deus? Será? E é sempre aquela ansiedade, aquela preocupação, será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu sou... E uma vida ansiosa é o oposto de uma vida de paz. Por que a gente vive ansioso? Porque a gente não entende quem a gente é. Se eu sei que eu sou filho de Deus, filho do Deus vivo, eu sei que qualquer coisa que eu tiver, cara, como que eu arrumo meu carro? Pai, seguinte, Deus, fala aí, como que arruma esse negócio? Eu não me estresso. Pai, ó, bati o carro, você pode vir aqui me buscar aqui, ó, tô no meio do... Sabe o que o pai vai fazer? Ele vai ser o primeiro a ir lá, porque essa é a maturidade do relacionamento. E o que vai acontecer quando você manifestar a paz? Olha o que ele termina falando no versículo. E o fruto da justiça, então o fruto de você ter uma vida de paz, será repouso e segurança para sempre. Onde você não precisa produzir algo, mas você está tranquilo em Deus. Você está repouso em Deus. Você está descansando em Deus. Esse é o desafio. Essa é a manifestação da justiça. A justiça ela precisa nos colocar nesse lugar de paz. Cara, eu sou filho de Deus. Isso é suficiente para eu entender que o meu pai está a um telefonema de distância, a uma oração. Antigamente falava, né? Quer ligar para Deus, ora e tal. Né? E essa é a maturidade do relacionamento. Então, caminhar em justiça é você entender que a sua vida ela não é uma busca para se tornar algo, porque você já é algo, a justiça já te colocou em um lugar. O caminho, a verdade e a vida já te levaram até o Pai. Você já passou por essas portas. Você está ao lado do Pai. Agora a maturidade é você se relacionar com Ele e aproveitar de todas as coisas que Ele possui. E isso vai gerar paz, e isso vai manifestar frutos. Por que manifestar? Porque é diferente de você produzir, não é você fazer algo. Não, agora eu vou ser... Não, manifestar é igual uma mulher grávida, voltando, por exemplo, na gestação. O que uma mulher faz para gerar o bebê na barriga dela? Nada. Fala, hoje eu tenho que fazer o coração. Coração. É assim? Não, ela está vivendo a vida dela e o bebê está sendo formado, está sendo gerado dentro dela. Porque uma semente foi posta nela, porque ela tem uma habilidade dentro dela. Por ela ser mulher, ela pode gerar. Por você ser filho, você pode gerar frutos de justiça. Só que você só desfruta daquilo que você entende. Por isso que Paulo ele bate e fala assim, renovem a sua mente, mudem a maneira que você vê as coisas. Porque quando você entender corretamente, você vai manifestar corretamente. Esse é o fruto da justiça. Isso é caminhar em justiça. Caminhar em justiça não é o quão santo você é, mas caminhar em justiça é entender o quão filho você é. Quão filho você é. E isso vai te trazer paz. E dessa paz você vai gerar justiça, você vai manifestar a justiça.